E tudo isso, a Black Mirror, ele focou muito nessa parte, nessa crítica da sociedade digital. Porque nós vivemos e a própria série, nas primeiras temporadas, ela focou muito nisso, no quê? Mostrar que existe uma sociedade fora e uma sociedade completamente diferente dentro das redes sociais. E é exatamente isso que a gente vive hoje. Por isso que eu concordo plenamente no que o Bruno fala, que Black Mirror se tornou uma... parece que eles estavam adivinhando o que poderia acontecer, né? Mas isso é muito, muito por causa da análise da sociedade, né? Charlie Brooker, ele fala que existe uma análise da própria sociedade na qual a gente pode prever o que vai acontecer, exatamente isso que a gente está vivenciando hoje, na verdade. E isso tudo comandado por grandes empresários da internet também, como o próprio Elon Musk, através do Twitter, que descabaçou tudo. Entendeu? Então, assim, qual é a atual função? Perguntar pra vocês, quero que vocês façam uma análise sobre isso, acho que principalmente do Diego, que ele vive muito mais na internet. Qual é a real função do influencer? Cara, pesado isso, porque teoricamente é para influenciar alguém através de suas opiniões. E isso é muito perigoso. Como é que você pode achar que você tem um poder tão grande para mudar as pessoas através da sua opinião? E o que a gente vê hoje em dia são pessoas que muitas vezes têm um viés, independente de qual seja, ele tem um lado que ele quer que aquilo seja verdade absoluta e ele quer ficar empurrando para as pessoas o tempo todo. E essa técnica está sendo muito utilizada principalmente por políticos. E é aí que há o problema. A gente está vivendo uma sociedade alienada por rede social, por informações que você recebe no Twitter, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. E você não tem como mensurar qual é a verdade daquilo. Até tem. Porque tem uma coisa chamada checagem de fatos. E as pessoas não têm essa preocupação mais. A gente está tão atarefado no dia a dia, sem tempo para nada, que você não consegue. Você não quer ver a verdade absoluta. Você quer ver a que te convém mais e que você não quer procurar a outra. Você quer estar certo. As discussões hoje em dia não são sobre verdade, são sobre estar certo, independente do que eu estou falando. Então esse é o perigo. É isso que me deixa preocupado com o caminho que a gente está tomando. Por isso que regulamentação, que voltou à pauta, é importante, para a gente não ter uma sociedade perdida completamente. Exatamente. Inclusive, até esse episódio aí que o Tiagão falou, é o terceiro episódio da primeira... É o primeiro episódio da terceira temporada, onde existe uma mulher que ela... Na verdade, assim, a sociedade, as pessoas, elas são avaliadas pelo comportamento, tá? Então, por exemplo, eu encontrei o Diegão na rua, aí, sei lá, uma outra pessoa... Não, só uma coisinha. Para quem está ouvindo no Spotify, vai sentir essa diferença. Estou com um probleminha de criança aqui, então eu vou me ausentar por alguns minutos, mas o pessoal vai continuar o papo aí, tá bom? Só para ter aquela transparência para a galera. Boa, já volto. Boa. Não esqueçam de mim. O Diego vai voltar. Mas continuando, então esse episódio, como que as pessoas estão vivendo, né? Então as pessoas, elas são avaliadas pelo comportamento. Então, encontrei o Diegão na rua, a gente tá conversando, aí do nada aparece o Tiagão, aí o Tiago, ele acaba, né, enfim, nos avaliando pelo aplicativo, fala, o Bruno tá com um comportamento meio agressivo. Vou dar uma estrela para ele. O Diego tá muito alegre, vou dar 2 estrelas, sei lá. Então as pessoas, nesse episódio, elas são avaliadas pelo comportamento. E essa menina, que é a protagonista ali do episódio, ela, a todo momento, ela quer ranquear. Então ela quer ficar sempre com 5 estrelas, que é a nota máxima. Então, por exemplo, ela faz de tudo para agradar as pessoas, mesmo ela não querendo. Se ela tira uma foto, e isso eu acho um absurdo, e acontece hoje, tirou uma foto, postou no Instagram, por exemplo,
e aí ela teve poucos views ou poucas curtidas, ela fala assim, pô, mas será que eu tô com algum problema? Será que não gostam mais de mim? Olha a loucura. Aí o que ela faz? Ela apaga a foto, não, vou postar outra. Acho que a outra vai ser melhor. E posta. Ou isso para vídeo também, tá? E hoje, isso em 2013, 14, se não me engano, esse episódio. Agora, se a gente pegar hoje em dia, é o que acontece. Na verdade, já acontece há um tempo, né? Mas hoje em dia acontece muito isso. Das pessoas se frustrarem por não receber muito like. E assim, o problema não é nem receber muito like, né? O problema é a pessoa achar que ela tem algum problema. Que, eu tô muito feia, eu tô muito gordo, eu tô muito magro. O que a sociedade quer? Então, o meu ponto é o seguinte, que as pessoas, né, inclusive desse episódio que a gente traz para nossa realidade, as pessoas, elas estão vivendo pelos outros, basicamente. Então, assim, o que a sociedade impõe, qual que é o estereotipo? O estereotipo é assim. Então eu tenho que ser assim, porque senão eu não sou aceito, né? Isso sempre existiu, até de uma forma um pouco mais sutil, mas hoje está muito forte. As pessoas, assim, ficando depressivas, né? Entrando em estado de depressão, porque a foto não teve, sei lá, quantos likes ela achou que deveria ter, e a pessoa achar de fato que ela tem algum problema, gente. E isso não é necessariamente uma verdade, porque às vezes as pessoas não curtiram, mas nem porque não gostaram, é devido à correria, devido, você abriu ali, viu a foto, aí alguém te chamou, você acabou dispersando, guardou o celular, não é? Então, é esse episódio que o Thiagão tá falando. E hoje em dia tá cada vez pior, né? Então, eu vejo que isso é um problema bem grave e que as pessoas têm que se conscientizar, gente. Eu, por exemplo, vou falar de mim, eu não tenho rede social, todo mundo sabe. Na verdade, a única que eu tenho é o Twitter, mas eu fiz o Twitter há pouco tempo, na verdade eu já fiz há muito tempo, só que aí não usava, e aí eu reativei agora para ficar vendo notícia e tal. Mas mesmo assim, aí que vem o que o Diegão falou, nas notícias que eu vejo, são todos ali os perfis verificados, então existe todo um filtro, né? Porque também não é só ler por ler, às vezes podem passar alguma informação ali incorreta, indevida, que não é verdade. Todos os perfis que eu sigo ali de notícias são de fato verídicos, né? Mas o meu ponto eu não tenho rede social, eu não tenho. Pô, eu lembro que adolescente, assim, tive MSN, tive o ICQ, na verdade, Thiagão vai lembrar do ICQ, eu tive... exato. Eu tive o ICQ, que a gente escrevia, né, Thiagão? A gente escrevia, aí a pessoa via o que a gente estava escrevendo. Nossa, daí a gente apagava. Aí depois veio a evolução, veio o MSN. E aí, pô, tive MSN, tive Orkut, pô, adorava as comunidades. Você é 100% sexy, 100% confiável, tinha os depoimentos, né? O Thiagão, daí... A maior comunidade do mundo, que é aquela como é que é mesmo? Eu odeio dormir cedo. Eu odeio acordar cedo. Odeio acordar cedo. Nossa, tinha muita gente. Então, assim, pô, tive Orkut. Aí, o Orkut, pra mim, começou a perder a graça, excluí. Aí, depois, veio o Facebook. Depois veio o Instagram. Beleza. E, assim, eu excluí Facebook, porque já tava me incomodando. Por qual motivo, né? Tinha muita corrente. As pessoas estavam usando ali porque, por exemplo, vou no banheiro, aí postava. Agora eu vou lavar a louça, você postava. Então, a pessoa ficava toda hora colocando o que estava fazendo. Então, para mim, falei, bom, para mim não faz mais sentido. E o Instagram foi o último que eu excluí, que foi em 2019 ou 2020, não lembro. Foi antes da pandemia, se não me engano. Foi antes da pandemia, 2019. E aí, cara, eu excluí porque eu já não estava gostando tanto mais. E aí, eu não sei se o Renanzão e o Thiagão assistiram, na época, a Netflix lançou o Dilema das Redes. Vocês assistiram Assistiram, Sim. Né? Sim. Eu já tava com vontade de excluir o Instagram. Aí eu fui assistir. Aí depois que eu assisti, aí eu falei, é agora. No mesmo dia, acabei ali o documentário, eu fui excluir o Instagram. E por quê? Né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas assim, os próprios CEOs, enfim, dessas redes,
eles não, pelo menos na época que eu assisti, tá, gente? Não sei se isso mudou hoje. Na época, lá em 2019, eles falaram no documentário que eles não deixam os filhos terem redes sociais. Se os próprios donos não deixam, tem alguma coisa. E aí já puxa de gancho para um episódio do Black Mirror que existe um episódio que tem um rapaz que ele estava totalmente viciado ali no aplicativo, e aí ele acaba batendo o carro e matando uma pessoa. E aí ele acaba se sentindo muito culpado, e na verdade ele terceirizou o problema, porque aí ele falou que o culpado era de quem criou o aplicativo que deixou ele viciado, né? Enfim, e aí tem todo um episódio que é bem bacana, e aí o que acontece? Ele acaba encontrando não, porque o dono do aplicativo, que era um cara de 20 e poucos anos, ele tava tipo numas montanhas lá, tudo zen, tava totalmente fora da sociedade, ele tava off. E aí o que acontece? Ele recebe uma ligação, fala assim: ô fulano, que era o dono do aplicativo, falou: ó, é o seguinte, a gente tem um caso aqui, sequestraram um funcionário nosso, que era um estagiário, coitado, tinha acabado de começar o trabalho, sequestraram um funcionário nosso, e ele tá alegando que a culpa é sua porque ele sofreu ali um acidente, acho que a mulher dele morreu, não me lembro agora. E aí, o que a gente faz? Né? E aí, no episódio, o dono do aplicativo liga pro sequestrador. Esse episódio é bem legal. E aí ele começa a falar com ele, fala: não, mas calma, não é assim, veja bem e tal. E aí o sequestrador tá num nível tão overpower assim, que ele fala: eu vou matar o cara, não sei o quê, depois vão me matar. E aí o dono do aplicativo, ele começa a explicar como é que funciona o desenvolvimento do aplicativo. Que existe uma área que desenvolve de uma forma para deixar as pessoas viciadas. Falei, pô. E aí que eu jogo para vocês. Pô, será que o sequestrador lá, óbvio que o cara que sequestrou o estagiário, coitado, que não tem nada a ver com isso, obviamente que ele fez uma atitude totalmente incoerente, incorreta e tudo mais. Isso não se justifica. Mas, quando ele falou, vocês me viciaram no aplicativo, porque aí vem um grande dilema. Pô, será que é o aplicativo que vicia ou é a pessoa que não dosa o quanto ela fica lá? Aí, se o próprio dono do aplicativo, lá no episódio, disse que tem uma área que faz com que as pessoas se viciem, mas por que é importante viciar as pessoas? Para continuar tendo usuário, para continuar rodando, né? E aí eu pergunto para vocês, e aí? A culpa é de quem, né? Porque eu não vou falar o final do episódio, mas assim, ficou meio que aberto, né? Opa, será que é o usuário que não sabe dosar ou será que são as pessoas responsáveis por viciar as pessoas, né? E isso acontece, gente, isso acontece. Se vocês pegarem no celular de vocês e verem lá quais são os aplicativos que vocês mais utilizam e aí tem o tempo que vocês usam, gente, pode pegar quem tem rede social, Instagram, Facebook, Twitter, o que for, bicho, pode ter certeza que vai ser muito, sei lá, mais de 60% vai ser aqui, não sei quantas horas, mexendo. E aí as pessoas acabam não vivendo, né? Porque eu acho isso bem legal, assim, porque a tecnologia, é isso que eu falo, né? Desenvolvida pelo ser humano. A tecnologia, ela é boa e não é que ela é boa ou ruim. A tecnologia é tecnologia. Quem vai usar da forma boa ou forma ruim, é o ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Essa questão da tecnologia. Pô, hoje eu consigo ligar para uma pessoa lá na França, na Europa, lá no Japão e conversar com ela via FaceTime, via o que for. Legal, porque aproxima as pessoas que estão distantes. Show. Agora, se eu estou na minha casa, por exemplo, né, ou pessoas que são viciadas em aplicativo, em celular, isso já aconteceu na minha família, tá? As pessoas se reunirem, cara, vamos jantar ou vamos fazer um churrasco, tá todo mundo aqui, bicho. Tá todo mundo aqui, as pessoas não conversam. Então, ou seja, aproxima quem tá distante e acaba distanciando quem tá próximo, né? Então, é um problema que eu queria perguntar para vocês aí, se vocês de fato, o que vocês acham disso? Eu vou aproveitar que eu voltei. Estou de volta, galera. E esse aí foi legal, porque em cima dessa última parte que você falou, e a frase que você usou é exatamente essa. O problema não está na tecnologia. O problema não é a tecnologia. O problema é a forma como ela é utilizada. Tanto para quem
está consumindo, como para quem está criando conteúdo. Aí você falou, não, aproxima pessoas de vários lugares do mundo e tal. Legal, mas eu preciso disso? Isso é essencial na minha vida? Por que eu falo isso? Eu, já tô indo para os meus 42 anos. E eu não cresci com internet. Minha infância e adolescência não tinha internet. Será que se tivesse internet, isso teria ajudado ou prejudicado a minha formação? Celular teria ajudado ou dificultado minha formação? Porque eu sou um cara de chutar paralelepípedo na rua jogando bola, de ralar o dedão no asfalto, de brincar na pracinha quebrada, ralar joelho, entendeu? De andar de bicicleta, de skate, corrida de tampinha, futebolzinho de travinha. Eu não sou crescido na internet. E jogava videogame também, naquela época, meu Atari. Jogava com a família. Mas atravessava a rua e ia pra pracinha brincar. Hoje você não tem muito isso. Por quê? As pracinhas foram cada vez mais sendo diminuídas para condomínios de vários blocos com ou sem área de lazer, incluindo quadra. Você tem um parquinho, mas nem necessariamente você tem uma quadra. Que era ponto de integração dos blocos, das turmas. Você está diminuindo isso. As crianças às vezes descem, vão pro play e ficam no celular. Brincando de caçar Pokémon. Pô, legal, maneiro, divertidíssimo. Mas vocês não conversam. Entendeu? O foco é o Pokémonzinho que tá lá não sei onde. Aí você sai de onde você tá para ir caçar o Pokémon em outro lugar. Nada contra o Pokémon GO, gente. O problema não é a tecnologia, é a forma que você está usando. Em vez de você ter aquilo para fazer amigos para outras coisas, a pessoa fica limitada àquela atividade, àquela tecnologia. A tecnologia você pode usar para aproximar você para fazer outras coisas, para você ir para o cinema com os amigos, para fazer o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui foi formado, esse grupo, foi formado através de tecnologia. Cada um de um lugar. O Thiago está nos Estados Unidos agora. O Renan está em Portugal. Eu estou em Niterói, o Bruno está em São Paulo. Como que a gente ia se encontrar se não fosse tecnologia? Só que como é que a gente usou isso? Para estar falando para outras pessoas, incentivando pessoas a fazerem outras coisas. Não é ficar preso ouvindo a gente, entendeu? É tudo a forma, tudo na vida é a forma como você faz. E isso depende da educação. O Brasil é um país mal educado. Isso é uma verdade, cara. A gente é mal educado. E é mal educado não é de ser grosso, apesar de muita gente ser. É de ter uma formação ruim, cara. A criança numa comunidade, ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive. E eu tive contato com muitas crianças, porque minha mãe é professora de colégio público. Então eu frequentava esses ambientes, desde a galera de uma classe baixa, que realmente tinha dificuldade financeira, para uma galera já com uma condição boa. Eu convivi com esses paralelos todos, com esses mundos todos. E isso moldou minha educação para ser a pessoa que eu sou hoje. O celular vem de ideias completamente tortas, de todas essas camadas que eu comentei aqui. Pô, eu já entrei em presídio, gente, para conversar com preso trabalhando. Olha só. Loucura. Conversar com um detento dentro de Bangu. Para quem conhece, pode não ser do Rio, mas já ouviu falar do complexo de Gerecinó de Bangu. Com certeza. Eu entrei lá. Você não tem... Cara, só quem viveu aquilo sabe como é que é. É bizarro. Então, assim, essas experiências eu tive em loco. Não foi jornal do SBT que me falou. Não foi Globo News que me falou. Não foi o Twitter que me falou. Eu vivenciei. Então, a internet, as redes sociais, seja ela qual for, ela é perigosa a partir do momento que ela vira a verdade absoluta e te exclui da convivência e da vivência com outras pessoas para entender a realidade. Então, apesar de eu não ter assistido Black Mirror,
mas eu sei do que se trata, sei qual é o norte que ele quer, as críticas que a série quer fazer. Até depois tem que parar para assistir os episódios, até para falar melhor sobre a série. Mas o paralelo a gente já consegue fazer, porque é o que a gente vive. E isso independe se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está em Portugal, ou onde for. O ser humano, ele é muito complexo, ele tem muitas camadas. E a gente é difícil. A gente é muito difícil. A gente não quer... Cada vez mais a gente não quer se entender. É o que eu falei lá no começo. A gente está vivendo uma fase que as pessoas só querem estar certas. Não importa se o que você está me falando, o que eu estou falando é certo ou errado. Sabe? Se faz sentido ou não. Eu não concordo com você. Dane-se, eu só quero estar certo. Então eu vou colar em quem pensa igual a mim. Não importa o diferente. É por isso que a gente tem racismo ainda. A gente tem mulher ganhando menos, sendo tratada como escrava dentro de casa. Você ainda tem locais com escravidão, gente, no mundo. Pelo amor de Deus. Uhum. 2024. Vamos acordar, cara. Mudou a forma de escravidão, mas continua. Exato. Pô, essas brigas... Cara, a briga política que a gente teve nos últimos 6 anos é loucura. É loucura. As pessoas, não gostam de determinado partido político, então não interessa o que vai estar do outro lado. Eu vou pro outro lado. Não interessa o que ele defende. Eu vou pro outro lado. Cara, a gente tá vendo agora o caos no Sul. Para deputado falar que é um absurdo colocarem o fator humano como um dos culpados. O Castor, o filho da puta do Castor, que foi lá fazer barragem para água ir para onde não devia. E que não fez a manutenção, né? Foi o Castor que não fez a manutenção. Foi a família de João de Barro que montou casinhas e prédios onde era mato. Gente. Foi uma topeira. Uma topeira que abriu o buraco lá pra água descer. Pra botar um encanamento errado. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí já é... Sabe? É a loucura na porra da internet. É isso. Uma galera que sabe se comunicar em massa com a internet, ela vai virar verdade.